Bem, iniciamos a nossa jornada Caminho de Preparação para a Páscoa. Ela começou no dia 18 do 2, e ela termina no dia 2. E no dia 5 a gente faz a nossa celebração de Páscoa, nosso culto de celebração de Páscoa. Você está convidado a fazer esse percurso conosco. É um percurso de oração, de jejum, de reflexão. Para a gente se perguntar que coisas precisam morrer na gente para dar lugar à vida, a essa vida. Como é que a gente contribui na nossa vida para que a vida tenha mais espaço? Essa vida, que é a vida de Deus, tenha mais espaço. E a vida de Deus, obviamente, não é a vida religiosa, necessariamente, mas é a vida abundante. Essa que é a vida abundante. E a pergunta é para que você se pergunte como é que eu estou vivendo, se eu estou vivendo ou sobrevivendo, que aspectos em mim precisam ser mergulhados na vida, que aspectos em mim precisam morrer para renascerem mais belos, mais vivos. Essa é a reflexão que eu queria propor a você nesses dias. A palavra dessa semana é entrega. E entrega acontece quando a gente confia. O Salmo 37 é a lembrança mais afetiva que eu tenho, que eu penso quando escuto entrega. E diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E a pergunta que a gente se faz é: mas o que é o caminho que precisa ser entregue? Mais ainda, se há um caminho para ser entregue, o caminho está entregue a quê ou a quem? E para isso a gente precisa voltar um pouquinho nas palavras do salmista, nas palavras que antecedem esse clássico versículo, para a gente pensar um pouquinho. O salmista começa dizendo para a gente, nos aconselhando, dizendo assim: olha, não se aborreça por causa dos homens maus. Não deixe que isso tome a sua vida. E depois nos diz assim: nem tenha inveja dos perversos. Veja, ele começa, antes de nos dizer que a gente deve entregar o caminho ao Senhor, dizendo: olha, não se aborreça com os homens maus e não tenha inveja dos perversos. Ele está nos dizendo que, infelizmente, o caminho da gente pode ser feito à medida desses nossos objetos de ódio e de inveja. Ele está dizendo também que o nosso coração, o nosso modo de sentir, fica preso em labirintos feitos desses nossos amores, ódios e invejas. Ele está dizendo, em suma, que o nosso caminho está preso aí. Esse caminho que precisa ser entregue ao Senhor está preso aí. E como é que a gente faz isso? Quando a nossa vida é vivida como correspondência aos que praticam o mal. Você não pratica mal. Você não vive para a prática do mal. Você está tentando ser gente boa de Deus no mundo. Mas você pode estar debaixo, correspondendo aos que praticam o mal. Quando você vive de um jeito que a sua referência para ser é: tá vendo como o mundo tá ruim, tá vendo como as coisas são ruins. Isso não quer dizer a gente não protestar e nem enxergar. A grande questão é a gente viver como se a referência para a gente ser fosse o homem mau. E o pior, a gente vai odiando a ponto de começar a invejá-los e dizer: puxa, mas eles se dão bem e eu não estou me dando bem. Mas não é sem motivo que a gente fica assim. Há muita injustiça no mundo, há muita gente perversa se dando bem enquanto você padece, enquanto você sofre. E o convite do salmista é para que façamos como Jesus. Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que significa entregar esse caminho ao Senhor? É ter Deus como referência. Ele está dizendo para a gente, se a gente ler ao contrário, ele está dizendo assim: sabe por que a gente sofre e sofre muito? Porque o nosso caminho não está entregue ao Senhor. O nosso caminho está entregue, a nossa disposição está se relacionando com os homens maus. E a gente, por vezes, está invejando quem está se dando bem, mesmo às custas dos outros. E a gente está ali sobre aquela influência, como se diz hoje em dia, vibrando daquele jeito. E Jesus faz isso. Jesus desde o começo, diz: Pai, eu e o Pai somos um. A referência para eu ser é o Pai. A
A referência para eu ser não são os homens maus, não são os fariseus, não são as autoridades do meu tempo. A referência para eu ser é o Pai. E ele também faz isso no final da vida, como um ato que refletiu na vida dele, dizendo: em tua mão entrego o meu espírito. Então a referência de Jesus é o Pai, não são os homens maus. Ele sabe de onde veio, ele sabe em quem existe, ele sabe para quem existe, ele sabe quem criou céus e terra, ele sabe quem criou e continua criando, e ele mesmo é obras das mãos de Deus, ele atua desse jeito. Entregar o caminho ao Senhor, então, é mudar de referência, é passar a ter aquele que sustenta todo o universo e toda a vida como referência. Entregar o caminho ao Senhor é se abrir, então, para essa alteridade radical que é Deus. Não é esse outro. E não é se alimentar as relações dominadas pelo mundo que jaz no maligno. E você me perguntaria, o que não é entregar o caminho ao Senhor? E não entregar o caminho ao Senhor é continuar preso ao ódio e à inveja e orar para que Deus dê respostas sem que você escolha o bom caminho que pode te levar à verdade, que te leva à verdade e à vida. Então você fica ali pedindo para Deus que resolva, que Deus intervenha, mas você mesmo está preso em ódio e inveja dos homens maus. É sair dessa referência, entregar o caminho é sair dessa referência. Então, meu irmão, deleita-te no Senhor, como diz o salmista, descansa nele, faz dele, não dos homens maus, sua referência para ser. Jesus viveu assim, e o resultado foi que nem o mal, nem a morte pôde contê-lo. E Deus, na sua ressurreição, fez sobressair a justiça como a luz e o juízo como o meio-dia. Deus te abençoe. Continuemos juntos, caminhamos juntos até a Páscoa.